Meus irmãos, boa noite para todos. Boa noite você que nos assiste pela internet, bem como a minha esposa que ficou em casa hoje, né? Beijo para ela, tá bom? E os irmãos que estão aqui, é um prazer, uma alegria. Nós vemos pessoas se achegando à igreja. Queria pedir para o Tiago para que fique de pé, um jovem que está chegando aqui para a IPPI, já está se integrando na mocidade. Agradecer a presença também nessa noite do Douglas, o pai do Davi, e a sua mãe, que está aqui também. Por favor, fiquem de pé. Bom, vocês estão aqui. Já vou me desculpando que eu esqueci o nome da mãe do Davi. Flávia, nome bonito. Esse, né? Registrar a presença da minha prima também, a Luciana, né? O casal querido também, o Marcos, estão juntos aqui. Fica de pé, Luciana e Marcos. Oi, a Helena está aí também. Joia, Helena. Seja bem-vinda, viu? Tá bom? Minha prima também. Tá bom? Mais alguém nos visita nessa noite? Por favor, fique de pé. Você que, porventura, está nos visitando, pedir para que você fique de pé nessa noite aqui. Apresenta para a gente, Giovanni. Uma turma que está chegando. Conheço. Só que eu estou sem óculos agora aqui. Sejam bem-vindos. Fica de pé, pode continuar de pé, viu, vocês. Agora, os irmãos, vamos... Oi, também? Apresenta para a gente aí, por favor. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? E o namorado da Catarina está aí, não é isso? Pode ficar de pé. O cara, quando gosta, ele viaja mesmo. Quilômetros para poder ver, né? Seja bem-vindo, tá bom? Agora a igreja, por favor, se levante para dar um abraço aos nossos queridos visitantes. Sejam bem-vindos aqui na IPPI. Também? Apresenta para a gente, então. Maria Laura, seja bem-vinda também. A joia. Vamos dar um abraço aos nossos queridos visitantes, você que está perto aí. Meus irmãos, eu estou melhorando, viu? Eu já estou trazendo óculos. Aí eu coloco, tal. Estou no meio do caminho, né? Ainda. Porventura, você que está aqui, você já ouviu uma música que você gosta muito dela várias vezes? Quem já fez isso? Ok? Quem já fez? Tem um sermão que eu gosto muito também. E se você tem uma boa memória, eu prego esse sermão todos os anos aqui. É um sermão que marcou muito a minha vida. E eu quero repetir esse sermão aqui. Eu falei com o conselho, eu falei assim, eu vou repetir, eu não estou ficando sem memória não, é de propósito, tá bom? Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 15. Do verso 3 em diante. Lucas 15, verso 3 em diante. Nós vamos pensar nessa noite sobre as 3 visões da culpa e do perdão na família. Vou repetir. Nós vamos ver a respeito das 3 visões da culpa e do perdão na nossa casa, na nossa família, no sentido estreito, né, no sentido mais particular, mas também o que isso significa na nossa vida familiar também como igreja. Lucas capítulo 15, verso 3, verso 11 até o verso 32. O texto diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14 dos irmãos.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. Verso 29, os irmãos. Verso 20, os irmãos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde no anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Verso 25, os irmãos. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Os irmãos, 31. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convido você para orar, e especificamente para orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus relacionamentos familiares, tá bom? Vamos orar nesse momento, alguns momentos de oração silenciosa, e depois eu vou quebrar o silêncio e vou fazer uma oração também. Deus, queremos te pedir que o Senhor fale a nossa casa, que o Senhor fale aos nossos relacionamentos familiares, que o Senhor fale a nós, como participantes de uma família também. Família de sangue, mas família do sangue do Senhor e no sangue do Senhor, que somos nós a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, me dê graça para falar, nos dê graça para ouvirmos a Tua palavra também. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado pelos irmãos que nos visitam. Obrigado por aqueles que estão se achegando também. Que o Senhor os abençoe muito. Abençoe, assim, nós que estamos aqui também há mais tempo. Que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós e continuemos a crescer diante do Senhor e dos homens, com graça, com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema é esse, né? 3 visões da culpa e do perdão na família. Nós vamos ver a respeito disso. Você sabe que uma parábola, ela é uma história e não uma história. Ele é um conto, é uma parábola. É um conto, mas baseado nas histórias do dia a dia do povo de Israel também. Então, Jesus, ele pega um ambiente contemporâneo, né, algo que acontecia naquela época, que eram problemas familiares, e ele vê isso na sociedade, e ele transforma isso num conto, numa parábola, numa história, para fazer o quê? Para impactar os ouvintes. A ideia da parábola é essa. Você conta alguma coisa, e esse conto, então, vai pegando na mente, no coração dos ouvintes, vai percebendo que aquilo que ele está contando tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com seus relacionamentos. Então, Jesus faz isso.
E para a gente poder entender o texto também, a gente tem que ver a respeito de quem é quem no texto. Você sabe que aí o pai é Deus, né? representa Deus. Você sabe também, já ouviu isso nessa parábola muito conhecida, que o irmão mais novo representava os gentios, os pecadores, aqueles que estavam destituídos da religiosidade da época, aqueles que eram marginalizados ali, todos eram gentios. E você sabe também que o irmão mais velho representa toda uma estrutura religiosa, né, representada também pelos escribas e fariseus, numa religiosidade autorreferente, numa religiosidade onde eles se achavam. Os fariseus, eles se tornavam, então, os religiosos da época, e eles eram aqueles que afrontavam a Deus por meio até da sua religiosidade. Eles eram, então, muito soberbos por causa da sua religião. No fundo, um fariseu, ele falava assim que Deus estava em dívida para com ele, e os escribas também, geralmente os escribas eram fariseus, e fariseus eram escribas. E você pode perceber também, para a gente poder entender o texto, que a gente só compreende o texto por meio do verso 1 e 2, do capítulo 15. Jesus, então, ele está confrontando toda essa estrutura religiosa autocentrada, que olhava para o pecador e desprezava o pecador. Você pode perceber, vamos lá, ó, capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Aí o texto, verso 2, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Como é que pode esse homem, então, que se diz o mestre, que se diz Deus, se diz um santo, e receber pecadores e comer com eles? Aí Jesus conta várias parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e também a parábola que a gente ouve do filho pródigo. E é nesse momento, então, que a gente vai poder entender essas três visões da culpa e do perdão na família. A primeira visão da culpa e do perdão na família é a visão da culpa como erro teológico e erro moral. Vou repetir. Primeira visão da culpa é a visão da culpa como erro teológico e erro moral. Olha só o que o texto diz. O filho mais novo, ele não está querendo ficar em casa mais, ele não respeita o pai mais, ele quer que o pai morra para ele poder receber a herança, mas ele sabe assim que vai demorar o pai morrer e ele antecipa isso. A ideia do texto, né, pastor Léo, é assim: já que o senhor não morre, me dá minha parte. E interessante que o texto diz que o pai reparte a herança. E ele pega aquela herança e vai para uma terra distante. E diz o texto que lá ele dissipou os seus bens com meretriz, ele viu uma vida solta, ele viu uma vida sem regras, ele viu uma vida sem prestar contas para ninguém. Só que o que acontece naquela cidade ali, naquela terra, houve um problema financeiro, um problema econômico, ele começa a passar necessidade, diz o texto, ele vai querer se agregar a um dos cidadãos daquela terra, e ele vai, então, desejar comer as alfarrobas que os porcos comiam, que são vagens, né? Eu já sempre disse isso aqui, você vai lembrar disso. Havia o Tudes aqui, que tinha uma sorveteria chamada Tudes, não sei se tem ainda, que lá vende sorvete de alfarroba, né? Vendia, pelo menos, sorvete de alfarroba, que eram essas vagens. E ele desejava, então, comer dessas vagens, só que ninguém dava nada para ele. Nem as alfarrobas que os porcos comiam. O texto diz assim que ele cai em si. Ele lembra do pai dele e da fazenda. Na casa do meu pai há pão com fartura. Na casa do meu pai tem tudo. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu vou chegar para ele e vou dizer essas coisas. E ele parte para a casa do pai, e ele chega para o seu pai e diz assim: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos teus trabalhadores. Olha só a visão da culpa que esse filho mais moço tem. A visão da culpa dele é uma visão da culpa como erro teológico e erro moral também. Teológico porque ele sabe verticalmente que ele quebrou leis eternas. Ele tem consciência disso. Ele sabe que ele violou leis da eternidade. Ele sabe que ele afrontou a Deus. Ele sabe que ele pecou diante de Deus.
Mas ele não para por aí. A visão da culpa dele é uma visão perpendicular, é uma visão correta, que muitas vezes nós não temos tido em casa. Vou te dar um exemplo disso. Você erra diante de Deus, você erra em relação ao seu próximo, aquele que convive com você, aquele que é seu pai, aquele que é sua mãe, aquele que é seu cônjuge, aqueles são seus filhos, aqueles são seus pais, você erra diante deles. Aí o que você faz? O que nós muitas vezes fazemos? Nós chegamos diante de Deus, nós pedimos perdão a Deus, com sinceridade da alma, nos colocamos diante do Pai, clamamos a Deus por misericórdia, por graça, e a gente para por aí. Nós, às vezes, não temos consciência que a nossa dívida é diante do outro também. O filho, ele volta para casa, ele cai em si, e ele diz assim, olha, eu pequei diante do céu, mas eu pequei diante de ti também. Em outras palavras, eu tenho que consertar meus erros, as minhas falhas, a quebra de leis terrenas também. Porque eu sei, meu Pai, que eu magoei não somente a Deus, eu feri não somente a Deus, eu não pequei diante de Deus, eu pequei diante de ti também. E às vezes nós não fazemos isso. Nós paramos no meio do caminho. A nossa espiritualidade, ela é pelas metades. Aí o que acontece na nossa família, na nossa casa? Nós somos espirituais, nós continuamos a vir ao templo, nós adoramos, nós falamos com Deus, mas nossos relacionamentos horizontais, familiarmente falando, estão quebrados. Quebrados por nosso orgulho, porque nós não temos a hombridade, a coragem de chegarmos para aqueles que convivem conosco e pedirmos perdão para eles. Eu pequei diante de ti também. Eu já não sou digno mais. Eu sei que eu feri você. Eu sei que eu falei o que eu não devia. Eu sei que a minha abordagem foi uma abordagem errada. Eu sei que eu fui grosso, eu sei que eu fui maligno, eu sei que eu fui um estúpido, eu sei que eu não poderia ter feito isso, mas eu fiz, me perdoa. Do que você só assumir diante de Deus que você errou, e no dia seguinte você não fala nada. É como se não tivesse, meus irmãos, acontecido nada em casa. Já viram família assim? Você coloca as coisas debaixo dos panos, você coloca debaixo do sofá, atrás das cortinas, está tudo bonito, está tudo jóia, mas você não consertou nada. Você faz um bom café da manhã, no dia seguinte, como se aquilo fosse aplacar e apagar aquilo que ocorreu no dia anterior. Não vai. Um presente não é um pedido de perdão. Um café da manhã não é um pedido de perdão. Pedido de perdão é você se humilhar. Pequei diante de ti. Aquele jovem, ele não chega na fazenda, meus irmãos, de peito erguido, de ombros erguidos, ele fala assim, aí papai, cadê minha roupa? Cadê meu anel? Cadê o novilho? Cadê minha sandália para me diferenciar dos escravos? Ele chega de cabeça baixa. O culpado, verdadeiramente culpado, ele não consegue abraçar a graça toda, ele abraça a quase graça. Pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos teus trabalhadores. Pelo menos eu quero estar perto da casa da fazenda, eu vou para a senzala. Mas já, eu estando perto do Senhor, já está bom. O culpado, verdadeiramente culpado, ele não exige nada. E às vezes nós temos a mania e a soberba de exigir tudo. Você pisou na bola, você errou. Você machucou seu filho. Você machucou sua filha com a sua fala. Machucou seu cônjuge. Você feriu o seu pai, desrespeita o seu pai, desrespeitou o seu pai.
Desrespeitou a sua mãe, trata como se fosse uma amiga, uma amiguinha, trata como seu pai, como se fosse um amiguinho. Não são assim. Você que bateu a porta, você que bateu o pé, você que exigiu, o culpado não faz isso. O culpado, verdadeiramente culpado, ele sabe que ele quebrou vínculos eternos, mas ele sabe que ele quebrou vínculos morais também. E às vezes nós vamos vivendo a vida achando que está tudo bem. Nós vamos ter Santa Ceia. Você sabia que quando o texto fala, Paulo fala isso, para o homem se examinar a si mesmo, a ideia ali é de comunhão com os irmãos? Lógico que no sentido lato, todo o pecado que a gente faz, você está numa emancipação de Deus, né, afastado de Deus por causa do pecado, tem que consertar a vida, não é assim? Mas a ideia central é a comunhão fraterna, que estava sendo quebrada, porque um comia na frente do outro, que é a confusão. E Paulo fala assim, se examina. Se examina para saber como é que está seu relacionamento com os irmãos. Às vezes nós somos, meus irmãos, há uma hipocrisia em casa. Quem é você em casa? Quem é você quando você adentra as portas do seu apartamento ou da sua casa? Você é a mesma pessoa? Você é o gente boa, né, da faculdade, do trabalho, né, do seu ambiente de empresa? Você é aquele ou aquela que é a mesma pessoa, ou você entra em casa e vira outra? Quem é você quando você sai daqui? Quem somos nós quando nós saímos daqui? Quem é você quando entra em casa como pai? Como mãe? Como cônjuge? Ou lá nós somos nós mesmos, mas no sentido errado de ser. E vamos vivendo assim, a gente faz o que quer, a gente fala o que quer, não pede perdão coisa nenhuma, e a vida é uma bagunça. A visão do filho mais novo é a visão correta, porque a visão dele, a visão da culpa dele é como erro teológico diante de Deus, verticalmente diante de Deus, mas é como um erro também moral, diante do próximo. Segunda visão da culpa, é a visão da culpa como fruto de perdição e morte espiritual. Vou repetir, visão da culpa como perdição e morte espiritual, visão do pai. Olha o que o texto diz. O texto diz assim que o filho já está longe ainda, o pai avista o filho, o pai, lembra da cultura hebraica, o pai é um senhor de fazenda, ele é o dono, ele é o patriarca. Um senhor de fazenda jamais, né, pastor Léo, sairia correndo no meio de todo mundo, no meio dos escravos? Como diz por aí, jamais. Só que ele quebra o protocolo, ele não está nem aí para nada, ele sai correndo. Diz o texto que ele não tem palavras para o filho, pode reparar isso. A palavra do pai é para os escravos, para o filho são gestos. Ele abraça o filho, ele beija o filho. Para os escravos ele fala, manda trazer depressa a roupa, sandália nos pés, anel no dedo, e manda matar um novilho cevado. Para os empregados, ele tem palavra, para o filho ele tem gestos. Por quê? Porque a visão dele para o filho é a visão como fruto de perdição. Ele sabe que o filho está perdido. Ele sabe que o filho está morto espiritualmente. Ele sabe que o filho está perdido diante de Deus. É Deus aqui chegando e tendo uma expectativa da volta. O pai, na parábola, nutria no coração uma expectativa da volta do filho. Ele está perdido, mas ele pode voltar.
Ele está morto, mas ele pode reviver. Você pode reparar que o pai, ele não diz para o filho assim, e aí, quanto que sobrou? Falei que você ia comer na minha mão. Falei. Falei que você ia voltar humilhado. O pai não faz nada disso. O pai, ele tem expectativa da volta. Porque o pai estava cheio de graça e de amor na expectativa da volta do filho. O pai, ele não faz acerto de contas. Muito pelo contrário, o pai dá uma festa. E a pergunta retórica, você já ouviu isso, você que lembra, a pergunta retórica é por quê? Desculpem, por que o pai manda dar uma festa? E manda matar um novilho cevado? O pai dá uma festa e manda matar um novilho cevado para acabar com a conversa fiada na fazenda, dizendo assim para todos aqueles ali, olha, ele aqui foi perdoado já. Não só tem anel no dedo, sandália nos pés, a roupa nova, não. Vamos dar uma festa para acabar com a conversa fiada. Ele está totalmente o quê? Perdoado. Totalmente perdoado. Terceira visão da culpa e do perdão na família é a visão da culpa como déficit contábil. É a visão do filho mais velho. Olha só o que acontece ali. O filho mais novo volta, o pai se alegra, o pai dá uma festa, começa as músicas, interessante demais na cultura hebraica, né, pastor Léo? É muita festa, muita dança, né? E a festa na fazenda, a churrascada, né, o novilho cevado, o churrasco do novilho cevado. De repente, o filho que está longe, que é o filho mais velho, está trabalhando, ele ouve, percebe a música, ouve as danças, percebe as danças, ele vai lá então e fica lá, e se junta com um empregado e fala assim, o que está havendo na fazenda? Ah, veio o seu irmão. Interessante o texto, né? O texto tem uma ironia, aí o empregado fala assim, veio seu irmão, aquele que, pegou a herança, e aquele que você estava de olho no novilho cevado. Seu pai mandou matar para ele o novilho cevado, que você estava de olho nele. Em outras palavras, assim. Ele fica indignado, ele não quer entrar, o pai vai para conciliá-lo. E diz para ele assim, olha, seu irmão estava perdido, foi achado, por isso que a gente mandou matar um novilho cevado. Aí o filho diz assim, há tantos anos que eu te sirvo, eu não vou entrar nisso aí. Sabe por quê, pai? Eu te sirvo há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E vem esse meu irmão, não fala isso, vem esse teu filho, só faltou botar assim, desgraçado, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, e o Senhor mandou matar para ele ainda o meu novilho cevado. Só faltou falar assim. E o Senhor mandou matar para ele o novilho cevado. Não vou entrar. A mente desse rapaz, desse filho mais velho, a mente dele é uma mente matemática. Cada ano de trabalho, ele registrava. Cada ano. Tantos anos, né? Trabalhei tanto, tal. A mente dele também é uma mente moralista. Ele não estava preocupado com a moral em relação a Deus, em relação ao seu irmão, não. Ele estava preocupado em jogar na cara do irmão e do pai. Moralista. Desperdiçou os teus bens com meretrizes. Esse cara é um vagabundo. A mente dele não era somente matemática, não era somente moralista, mas a mente dele também era uma mente que era voltada para fazer acerto de contas. Ele era materialista também. Matemático, moralista e materialista. O Senhor mandou matar para ele o quê? O novilho cevado. Esse rapaz, ele fazia, na verdade, era acerto de contas. Por quê? Porque, vocês conhecem isso, já falei várias vezes aqui, quem não faz por amor e por graça um dia, meus irmãos, um dia mostra conta.
Quem não faz por desejo de fazer o bem para o outro, por amor, por graça, o favor imerecido para aqueles que convivem com ele, um dia ele levanta a conta, ele levanta o déficit mesmo, ele mostra a conta. Você está me devendo, você tem que pagar, porque eu sou bom demais para você. Por isso que tem pessoas, dando um adendo aqui, que obedecem a Deus, fazem tudo para Deus, trabalham para Deus, têm os ministérios para Deus, se esfolam para Deus, mas não é por amor e por graça. Porque quando dá algum problema, alguma confusão, cara, mostra a conta mesmo para os outros. Trazendo para casa, para nossa casa, nosso lar, se você, esposa, não faz por amor e por graça, um dia você vai mostrar a conta para o seu marido. E vai cobrar, e cobrar caro. Você, esposo, se você não faz por amor e por graça, a sua vida comum do lar, se ela não corresponder, você vai mostrar a conta. Se você, filho, não faz por amor e por graça, um dia seu pai pisar na bola, sua mãe também não corresponder, não fazer aquilo que você quer, ou não comprar aquilo que você deseja, você vai mostrar a conta também. E você, pai e mãe, se não faz por amor e por graça também, e exige do filho uma escravidão, um dia você mostra a conta também. E a gente tem que fazer por amor e por graça. Quem somos nós em casa? A gente tem feito acerto de contas. O outro está sempre em déficit contábil para conosco, porque o fariseu era assim, meus irmãos. Os fariseus, eles eram tão santos, que eles um dia chegaram para Deus e falaram assim: o Senhor está em dívida conosco, porque nós somos bons demais. Não somos como esses pecadores, não. O Senhor está em dívida, porque nós somos santos. O que esse texto nos ensina? Quais são as lições que nós podemos tirar do texto para a nossa vida familiar? Em primeiro lugar, se você é aquele que pecou na sua casa, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Vou repetir. Se você é aquele que pecou, aquele que falhou, aquele que pisou na bola, aquele que irritou, aquele que falou que não devia, aquele que machucou, aquele que violou, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Foi isso que o filho mais novo fez. Ele chega na fazenda e ele fala assim: ó, pode me mandar para a senzala, eu já não sou digno mais, mas eu aceito a senzala. Me trata pelo menos como os teus trabalhadores. Quem erra, meus irmãos, não tem o direito de reaver tudo imediatamente, porque errou, porque pecou. E tem que ter consciência disso, presta atenção nisso. Se uma pessoa vai pedir perdão para você e chega arrogante, ela não está arrependida, ela não está. O culpado, ele chega arrependido e ele pede perdão de verdade, ele dá nome aos bois. E tem a hombridade de pedir perdão. Eu aprendi isso, já disse para os irmãos aqui, mas tem muita gente nova na igreja. Eu aprendi isso com meu pai, que não era crente. E que não é crente. 9 anos de idade, meu pai me ensinando matemática, meu pai chega e diz assim: seu burro. Horrível isso. Eu tinha 9 anos. Meu pai é professor de matemática. Já foi professor de matemática. Eu saí do quarto para a sala, burro, burro, burro. Minha orelha crescendo, né? Burro. Com muita dor, porque meu pai me feriu ali mesmo. Eu sentado chorando copiosamente. Minha mãe deve ter beliscado ele e falou assim: vai lá, fala consertar as coisas.
Aí meu pai entra no quarto, senta do meu lado, ao meu lado, e fala assim: meu filho, você me perdoa? Desse jeito, me perdoa. Me perdoa. Vamos lá, vamos estudar matemática, eu vou te ensinar de novo aqui. Eu nunca me esqueci disso, eu era criança. E às vezes nós ferimos os nossos filhos, mas não temos a hombridade de pedir perdão. Ferimos o outro em casa, mas não temos a hombridade de pedir perdão. Então você precisa pedir perdão. Dizer para os irmãos que eu tirei 10 na prova de matemática, né? No dia seguinte. Gosto muito de matemática. Eu só não sei matemática, viu, Flávio? Frossar. Segundo lugar, segunda lição: se você é aquele que tem que perdoar, dê o máximo a quem te pede com sinceridade. Se você é aquele que foi ferido e a pessoa te pede perdão, dê o máximo a quem te pede com sinceridade. Jesus falou assim, uma palavra dura, né? Pedro chega e fala assim: quantas vezes a gente deve perdoar o irmão? 7 vezes? Que era o número completo, né? Aí Jesus fala assim: é completo do completo. 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Ó, só com fé, né, Netier? Muita fé. Aí ele fala assim: aumenta a nossa fé. É isso mesmo. Então, se você é aquele que tem que dar perdão, dê o máximo. Foi isso que o Pai fez, não foi? Foi isso que Deus fez por você. Deu o máximo. Te restabeleceu e fez ainda, deu uma festa ainda. Para acabar com a conversa fiada. Você não tem dívida mais diante de Deus em Cristo. Seu passado, não tem, meu passado me condena, não é assim? O seu passado não te condena mais. Porque a festa foi dada já. Acabou. Pode ter, meus irmãos, você pode ter feito as coisas mais loucas do mundo. Você pediu perdão a Cristo e se entregou a Ele, você foi perdoado. Uma nova vida. Houve uma festa. Houve um restabelecimento. Não há mais o que pagar. Não há mais o que pagar. Você é aquele que tem que dar perdão, perdoar, dê o máximo a quem te pede com sinceridade. Em terceiro e último lugar, se você é aquele que se mediocrizou com o passar dos anos, fazendo acerto de contas em casa, ouça a voz do Pai: tudo é tudo, mas tudo sem amor e graça não vale nada. Para de fazer acerto de contas. Faça por amor e por graça. Você vai fazer alguma coisa em casa? Faça por amor e por graça. Você vai fazer alguma coisa para o cônjuge? Faça por amor e por graça. Você vai fazer uma coisa para aqueles que estão com você, para os seus filhos? Faça por amor e por graça. Eu aprendi isso na minha casa também. Onde a bondade era exercida. Onde eu trabalhava em Afonso Cláudio, os irmãos conhecem lá, a terra dos Pomeranos. Eu subi aquela serra lá, 32 quilômetros de estrada de chão. Cara, o carro acabou. Fui de férias para a casa dos meus pais, aqui em Vila Velha. Aí meu pai fala assim: Marcos, empresta o seu carro, meu filho? Eu falei: empresto, pai, claro. Pegou o carro emprestado, pensei que tivesse alguma coisa do carro dele. Emprestei o carro para ele, 2 dias depois, 3 dias depois, ele me devolve o carro. Todos os pneus novos, o carro todo reformado. Isso aqui é presente de aniversário. Isso era em julho, meu aniversário é em outubro. Isso é para você. Olha que bênção. Eu trabalhava já, era pastor, Flávio trabalhava também, a gente tinha a nossa renda, casado já há algum tempo, meu pai não precisava, não tinha nenhuma obrigação para comigo. Flávio dava aula, e me deu por amor e por graça. E nunca chegou e falou assim: aí, eu te dei. Meu pai nunca fez isso.
A gente tem que aprender a não se mediocrizar e fazer um acerto de contas na nossa casa, na nossa família. Agora, o que tem a ver esse texto com o Evangelho? A gente tem que nutrir a expectativa, meus irmãos, como foi falado aqui, o texto do pastor Léo, a palavra da Netier de manhã. É nutrir a expectativa que as pessoas, elas podem ser alcançadas pela graça. Elas estão mortas, mas podem reviver. Elas estão perdidas, mas podem ser achadas. E a gente tem que ter essa visão da culpa daqueles que convivem conosco também. As pessoas estão perdidas. Você foi colocado aqui não para ser um juiz dos outros. Você foi colocado aqui para você evangelizar as pessoas. Porque você está aqui não foi por merecimento. Ninguém que está aqui é por merecimento. Nós completamos 70 anos do presbiterianismo de Vila Velha. Não é assim? Somos presbiterianos. Que bênção nós temos presbiterianos. Mas ninguém nasce na igreja, não, meus irmãos. A gente nasce do Espírito. Você pode ter uma cultura familiar presbiteriana, mas você tem que ter sido alcançado pela graça de Cristo. O anúncio é Cristo. O anúncio não é a igreja presbiteriana. O anúncio é Jesus Cristo, onde você precisa se arrepender dos seus pecados. E nós, como então esses evangelizadores, nós precisamos nutrir no coração a expectativa que aqueles que convivem conosco, nossos vizinhos, pessoas que estão no nosso trabalho, elas podem ser alcançadas por essa graça também. E temos que esperá-las, porque Deus tem expectativa da salvação daqueles que foram eleitos por Ele. Isso que nós temos que fazer. A visão da culpa que a gente tem que ter, a visão correta da culpa, como erro teológico e erro moral. A visão que as pessoas estão perdidas e podem ser achadas, e não a visão do filho mais velho, que representa toda uma estrutura religiosa autocentrada, fazendo acerto de contas com Deus e com os outros. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê sua graça na nossa casa, na nossa família, onde você pode mudar sua perspectiva como pai, como mãe, como filho, como cônjuge, em relação à sua casa e sua família. Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa vida também. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, nós vamos ter um momento de ceia agora. Chamando já os presbíteros para se coloquem aqui, por favor. E nós vamos fazer essa oração. Nos preparando assim para esse momento de ceia. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara também as nossas enfermidades, quem da cova redimiu a nossa vida e nos coroou de graça e de misericórdia. O Senhor é quem farta de bens e fartará de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renovará diante do Senhor. O Senhor é quem afasta de nós as nossas transgressões, como dista o Oriente do Ocidente. O Senhor é aquele que nos trata como filhos, por isso o Senhor tem se compadecido de nós. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó, como diz a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado por esse momento de ceia, um momento de graça, esse meio de graça que nos alimenta, que nos fortalece. Que o Senhor tome nossas vidas nas Tuas mãos, nesse mistério que é a presença do Senhor no nosso meio, o Senhor Jesus, que nos fortalece. Que o Senhor esteja conosco, que Te louvamos e agradecemos, porque jamais, jamais o Senhor irá nos abandonar e nos deixar. Obrigado porque o Senhor estará conosco até o fim, estaremos com o Senhor por toda a eternidade também. Obrigado, Senhor, porque um dia, como diz a Tua palavra também, em relação à Santa Ceia, um dia o Senhor voltará e nos enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado já. Que o Senhor nos tome nossas vidas nas Tuas mãos nesse momento. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém.